No coração de Judá, num tempo de reis e reinos divididos, viveu um homem cuja voz ecoaria por milênios. Seu nome era Isaías. Ele não era um rei nem um guerreiro, mas suas palavras tinham o poder de abalar tronos e confortar os aflitos. Hoje, vamos mergulhar na vida deste profeta extraordinário. A história de Isaías começa de forma dramática. Imagine-o no Templo de Jerusalém, um lugar sagrado, cheio de fumaça de incenso e da presença de Deus. Foi nesse cenário, no ano da morte do rei Uzias, que Isaías teve uma visão que mudaria sua vida para sempre. Ele viu o próprio Senhor, sentado num trono alto e sublime, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins, seres celestiais com 6 asas, voavam ao redor, clamando: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías ficou aterrorizado. Diante da santidade absoluta de Deus, ele se sentiu impuro. Um homem de lábios impuros vivendo no meio de um povo de lábios impuros. Ele exclamou: Ai de mim, estou perdido! Mas então, um dos serafins voou até ele, trazendo uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz. Com essa brasa tocou os lábios de Isaías e disse: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Purificado e perdoado. Isaías ouviu a pergunta de Deus: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Sem hesitar, ele respondeu com a frase que se tornaria seu lema: Eis-me aqui, envia-me a mim. Assim começou seu ministério profético, que durou mais de 40 anos e atravessou os reinados de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Foi um período de grande turbulência política. O poderoso império assírio ameaçava engolir as nações vizinhas e o povo de Judá estava dividido. Alguns queriam fazer alianças com o Egito, outros com a própria Assíria. A idolatria e a injustiça social corriam soltas. No meio desse caos, Isaías era uma voz de clareza e coragem. Ele confrontou o rei Acás, um homem fraco e idólatra, que temia a aliança entre a Síria e Israel. Isaías levou seu filho, Sear-Jasub, cujo nome significa um remanescente voltará, como um sinal vivo. Ele disse a Acás para confiar em Deus, não em alianças humanas. Como sinal, Isaías profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Essa era uma promessa de que, apesar da infidelidade do rei, Deus não abandonaria seu povo. O ministério de Isaías era uma mistura de julgamento e esperança. Por um lado, ele denunciava os pecados de Judá com palavras duras. Ele falava contra os ricos que oprimiam os pobres, os juízes que aceitavam subornos e os líderes religiosos que praticavam rituais vazios. Ele dizia: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Ele alertava que, por causa desses pecados, o julgamento viria. A Assíria, chamada por ele de a vara da ira de Deus, viria para disciplinar o povo. Mas no meio das advertências mais sombrias, a mensagem de Isaías sempre brilhava com uma esperança incomparável. Ele não era apenas um profeta da desgraça, mas o grande profeta da salvação e do Messias. Suas palavras pintavam um quadro vívido do futuro redentor que viria. Ele falou de um rei justo, um descendente de Davi, sobre quem o Espírito do Senhor repousaria. Ele profetizou: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa é uma das profecias messiânicas mais amadas e conhecidas em todo o mundo. A esperança não parava aí. Durante o reinado do justo rei Ezequias, a profecia de Isaías sobre a ameaça assíria se cumpriu de forma aterrorizante. O rei Senaqueribe e seu vasto exército cercaram Jerusalém,
zombando de Ezequias e do seu Deus. A cidade estava à beira da aniquilação. Em desespero, Ezequias vestiu-se de saco, foi ao templo e enviou mensageiros a Isaías. O profeta, firme na sua fé, enviou de volta uma mensagem de Deus: Não temas, eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e na sua terra o farei cair a espada. Isaías garantiu ao rei que o exército assírio não entraria na cidade, e naquela mesma noite, o anjo do Senhor feriu 185.000 soldados no acampamento assírio. Senaqueribe, humilhado, voltou para sua terra onde foi assassinado, exatamente como Isaías havia profetizado. Foi uma demonstração espetacular do poder de Deus e da veracidade da palavra do profeta. Mas talvez as passagens mais comoventes do livro de Isaías sejam as que descrevem o servo sofredor. Numa série de cânticos, Isaías descreve uma figura misteriosa que traria a salvação, não através do poder militar, mas através do sofrimento vicário. Ele descreve alguém que seria desprezado e rejeitado, um homem de dores. A profecia em Isaías 53 é de tirar o fôlego em sua precisão. Ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Séculos depois, os seguidores de Jesus de Nazaré viram nessas palavras a descrição perfeita de sua vida, morte e ressurreição. O livro de Isaías não termina com sofrimento. As últimas partes do livro explodem com promessas de restauração e glória futura. Isaías fala de um tempo em que Deus criará novos céus e nova terra. Um tempo em que a tristeza e o choro não existirão mais. Ele convida a todos: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. A tradição judaica conta que o fim da vida de Isaías foi tão dramático quanto o seu começo. Disse que ele foi martirizado durante o reinado do perverso rei Manassés, filho de Ezequias. Perseguido, Isaías teria se escondido dentro do tronco oco de uma árvore. Mas seus inimigos o encontraram e o cerraram ao meio. Embora essa história não esteja na Bíblia, ela reflete a coragem de um homem que nunca se calou, mesmo diante da morte. A vida e a mensagem de Isaías são um testemunho poderoso da soberania de Deus na história. Ele nos mostra um Deus que é santo e justo, que não tolera o pecado, mas que também é um Deus de graça infinita, que oferece perdão, esperança e redenção. As palavras de Isaías, escritas há quase 3.000 anos, continuam a consolar os que sofrem, a desafiar os complacentes e a apontar para a esperança maior de um Salvador. Sua voz, que um dia ecoou nos palácios e ruas de Jerusalém, ainda hoje ressoa nos corações de milhões ao redor do mundo, chamando-nos à fé e à confiança no Deus que é, de fato, Emanuel, Deus conosco. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela vida de um dos maiores profetas da história. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações.